para nos mostrar um pouco mais sobre o Fariz, algumas coisas que ele tem estado recentemente a trabalhar. Eu não vou estender, obrigado, professor. Muito boa tarde. Queria começar por agradecer o amado convite que foi feito e, tendo sido um convite feito por alunos, aquilo que eu venho fazer com vocês é falar essencialmente da cadeia evangelística, mas do ponto de vista didático. Eu tenho vindo ao longo dos tempos e continuo a descobrir coisas que eu não fazia a menor ideia do que era. E passava a vida a ouvir, e já levo muitos anos disso, ouvir por vezes termos que não sabia o que é que era. A geologia do Varisco é bastante complicada porque abarca uma diversidade de assuntos, na maior parte dos quais eu era e ainda sou ignorante. E como isto é feito para alunos, o que eu venho fazer com vocês é dizer aquilo que para alguns poderão ser banalidades, mas estou convencido que para a maior parte não serão assim tão banalidades como isso. Do Varisco para a frente as coisas são bastante simples. E as coisas são bastante simples do Varisco para a frente, porque mal a Pangeia começa a fraturar, todos nós começamos a ver imediatamente a África, e o Atlântico, e o Índico, e por aí fora, e portanto aquilo é bastante simples. Se tivesse aqui os colegas do Alpine, se calhar não gostavam, mas pronto, é bastante mais simples do que quando andamos para trás, em que começamos a lidar com oceanos e continentes um pouco ao sabor da nossa imaginação. E realmente há uma dificuldade muito grande quando nós tentamos perceber o pré-alpino, por vários motivos. Primeiro, porque as paleogeografias são complexas. Nós não temos o bordo dos continentes para nos guiarmos, não temos o bordo dos oceanos para nos guiarmos. Cada vez que vocês comparam trabalhos, há uma série de trabalhos chaves e de síntese, e a primeira dificuldade é a gente tentar perceber o que é que os vários bonecos têm a ver uns com os outros, que nem sempre é simples, e muitas vezes, por isso simplesmente, nem sequer têm a ver uns com os outros. Por outro lado, mesmo quando se fazem os ajustes, como os bordos dos continentes já não podem ser muito certinhos, mesmo quando se fazem os ajustes pelas Pangeias, vocês têm várias disposições da Pangeia. Por outro lado, é preciso uma abordagem pluridisciplinar. E todos nós, quer dizer, eu pelo menos, não sei vocês, mas deparo-me com frases perfeitamente esotéricas em alguns campos que pode ser aquilo ou pode não ser, portanto considero-me ignorante e, portanto, vou tentar não dizer a ninguém que não percebi algumas das frases que leio. E isso também se repercute um pouco na abordagem desta palestra que eu tomei a decisão de fazer com um dado nível, mas, portanto, para alguns pode ser banal, para outros pode ser muito complicado, e, portanto, fica aí alguns pelo meio. Dizem que no meio está a virtude, por acaso acho que não, mas também. Por outro lado, também, na maior parte dos casos, as soluções não são uníficas. O que vocês têm aqui é um estudo que foi feito em 2007. Portanto, houve uns geofísicos que fizeram um modelo de computador, simularam uma evolução, tudo aquilo é simularam a evolução de uma estrutura em computador, produziram os outputs de geofísica e distribuíram aquilo que 412 investigadores para tentar interpretar aquilo que eles sabiam perfeitamente o que era, porque tinham sido eles que tinham criado aquilo. E isto são as soluções todas que foram apresentadas pelos vários investigadores e as percentagens das várias soluções que foram postas. Portanto, isto é um caso real, portanto, eles sabiam o que é que era e, mesmo assim, portanto, como eu vos disse, a maior parte das vezes as soluções não são uníficas. Se não são uníficas num corte, imaginem o que não é na cadeia evangelística. A metodologia, já não me lembro o que está aqui. Isto devia ter um sentido qualquer, mas a minha mente foi complicada, mas pronto, basicamente está aí um tipo de estratigrafia, já vou tentar ver assim. Já sei o que é. Vão variando uns bonequinhos lá em cima. Está bem, de um modo geral, há uns bonequinhos que dizem o que é que são dados. Portanto, há aqui uma coluna estratigráfica com números para nós nos tentarmos entender com os números. Quando eu estiver a apresentar dados, há um bonequinho a dizer o que é que são dados e, portanto, do ponto de vista
entende-se por dados aquilo que as pessoas com uma dada formação todos veem a mesma coisa, e quando passarmos os dados para, por vezes, para tentarmos perceber os dados, é preciso buscar alguns fundamentos, e portanto eu irei frequentemente ir buscar esses fundamentos, e por outro lado, muitas vezes também iremos procurar análogas delas para tentar olhar para as coisas antigas. E então iremos apresentar o modelo, e quando saírem os modelos, tenho aqui lá sobre os modelos, e então agora vamos olhar para o varisco de Portugal, que é aquilo que essencialmente está representado neste momento. O Rui antigamente apresentava modelos mais despidos. Os tipos de austeridade com outros. Os cabelos brancos. E portanto, se o nosso paleozoico é essencialmente metamórfico, é óbvio que isto temos que procurar em termos do ciclo das rochas, e também é óbvio que se eu quero perceber o paleozoico, eu tenho que perceber o paleozoico à luz dos ciclos de Nielsen, e tenho que perceber o paleozoico em termos de um ciclo que terá uma fase essencialmente divergente, na qual predomina essencialmente sedimentação, e terá uma fase essencialmente convergente, na qual predomina o espessamento e predomina a formação das rochas metamórficas que tem. Isso é totalmente diferente do que se passa no ciclo alpino, em que só temos meio ciclo, e por isso o que nós temos no nosso Mesocenozoico são essencialmente rochas sedimentares. Por outro lado, a correspondência entre um oceano e uma orogenia é preciso feita com cuidado, e nem sempre as fases de deformação que nós vemos correspondem a uma orogenia, uma guerra que eu me lembro desde há muito tempo, e de uma série de confusões, prende-se com um evento de deformação que é chamado da fase Sabra, que ocorre no final do Gâmbio e no final do Ordovícico, e que frequentemente é misturada com a orogenia caldónica. O que vocês têm aqui é uma dobra sarda na Pampilhosa, em que a primeira xistosidade, a xistosidade penetrativa, a primeira xistosidade varisca, transecta a dobra, ou seja, a dobra, transecta não, corta a dobra, ou seja, a dobra é claramente anterior à primeira fase de deformação. Apesar da idade ser a mesma idade que o caldónico, é evidente que não podemos confundir a fase sarda com a orogenia caldónica, porque a orogenia caldónica está associada ao fecho de um oceano, que é o Iapetos, que passa bastante mais longe. Como nós temos aqui várias representações paleogeográficas, e portanto a fase sarda terá que ser percebida não em termos de um ciclo do Wilson caldónico associado ao Iapetos, mas terá que ser percebida em termos de um ciclo do Wilson varisco associado aos oceanos variscos. Bem, se todos estão de acordo em que realmente o nosso varisco está associado à tectónica de placas, as divergências começam daqui para a frente. Portanto, o que vocês têm aqui é uma disposição da cadeia varisca mais ou menos consensual, pelo menos nas suas grandes linhas, entre os grandes blocos continentais, e a Península Ibérica fica bem no centro da cadeia varisca. Os desacordos começam daqui para a frente. E, portanto, quando se tenta fazer, quer os cortes, quando se tenta fazer os mapas paleogeográficos, ou quando se tenta interpretar as estruturas, realmente existem vários modelos, como é saudável que aconteça. A carta geológica, isso foi feito durante muito tempo, era uma cartografia essencialmente baseada, como vocês sabem, em idades, ou, no caso das rochas ígneas, em tipos de rochas, o que era muito limitativo se pretendíamos perceber a evolução geodinâmica. Há um trabalho clássico, que é o trabalho mais citado na geologia do varisco português, e é o trabalho menos lido, porque acho que tem um nome, mas todos nós citamos o trabalho nas nossas teses de mestrado e de doutoramento. Citávamos o Lotz em 1945 e ninguém o via. Por acaso os espanhóis têm uma tradução, se alguém tiver interessado, existe uma tradução espanhola de 50 e qualquer coisa. Portanto, o Lotz o que fez foi agarrou naquelas, não só para Portugal, mas para a Espanha, agarrou nas várias idades, agarrou nas várias litologias e tentou obter padrões e grupos de rochas que tivessem algo afim umas com as outras. O trabalho de Lotz é de 1945, depois há um outro trabalho que também é muito citado sempre que se fala em zonas,
que é o trabalho Júlio Vera Itália, e depois daí para a frente, em termos de grandes zonas paleogeográficas, é praticamente a repetição da mesma coisa. A grande diferença entre o trabalho de Júlio Vera e o trabalho de Watts é que as duas zonas que o Júlio Vera individualizaram, a galaico-castelhana e a luso-oriental-alcudiana, passaram a partir de Júlio Vera a ser individualizadas numa única, que é sempre a Ibérica. Chamo só a atenção que o Watts faz isto muito antes da tectónica de placas. Portanto, logo numa fase inicial, o que ele se apercebeu é que realmente os terrenos, as formações podiam ser agrupadas em zonas que faziam algum sentido. Reparem que há uma coisa que é preciso ficar claro, é que todo aquele zonamento diz única e exclusivamente respeito à orogenia varística. Portanto, as individualizações em zonas foram feitas com base nos tipos de rochas que vocês têm no Paleozoico e não têm em consideração nem eventos anteriores, nem eventos posteriores. Há um trabalho que penso que devemos citar, é um trabalho que de algum modo é pioneiro, poderei estar errado, o António saberá melhor, mas penso que é dos primeiros trabalhos, é de 71, portanto é bastante precoce, e é dos primeiros trabalhos em que começa a haver a tentativa de interpretarmos zonas mais ou menos vastas, neste caso a sul portuguesa e a costa morena, já metendo zonas de subdução, e isso pouco depois da tectónica de placas aparecer. Posteriormente, em começo da década de 80, há uma abordagem diferente e, portanto, para além das zonas paleogeográficas, o que começa a ser feito é uma abordagem em termos de terrenos. Isto foi inicialmente definido para a margem noroeste da América do Norte e, basicamente, o conceito de terrenos são blocos crustais limitados por falhas de primeira ordem e que têm registros geológicos completamente independentes e, basicamente, o que vocês têm aqui é que são englobamos no mesmo terreno formações que tiveram uma evolução totalmente diferente e, normalmente, como está dito, estão separados por acidentes de primeira ordem, muitas vezes súbitos. As zonas e os terrenos. Portanto, o que vocês têm aqui é já uma tentativa, de, em cima das zonas paleogeográficas, foi apresentado bastante precoce, uma tentativa de englobar as zonas paleogeográficas, englobá-las no conceito de terreno. E o que vocês têm nesta tentativa, nesta proposta, é que a zona cantábrica, o oeste da Estura Leonesa, centro-ibérica, o parautóctono, que está ali naquele verde, o complexo basal de mantos que está por cima do parautóctono, e a zona da Ossa Morena, tudo isto foi metido no mesmo terreno, ou seja, é considerado que são uma série de formações que ocorreram dentro de um bloco continental. Depois temos o terreno sul-português, que corresponde essencialmente à zona sul-portuguesa, e depois temos o terreno continental alófono que está lá em cima, temos dois terrenos ofiolíticos e, mais recentemente, a partir de 2006, foi feita uma proposta de um outro terreno, que é o terreno Finisterra. Isto são modelos e, portanto, quando se propõe agrupar zonas e agrupá-las em termos de terrenos, o que está por trás são modelos que quem faz as propostas toma determinadas interpretações e não são sequer únicos. Por exemplo, se vocês olharem, já vos vou mostrar mais à frente, portanto, mais à frente vou ter uma outra proposta independente para aquela zona em que há algumas diferenças. Basicamente, se vocês tentarem olhar para um anal moderno, a diversidade de coisas que vocês podem acrescionar, caso não, quando o Atlântico fechar, a diversidade de situações que vocês podem acrescionar numa dada crosta continental, num único processo de subdução, é bastante diversa. E tenho aqui uma situação, só para vos dar um exemplo da complexidade que muitas vezes está por trás das coisas. Vocês têm aqui a placa das Caraíbas, e se vocês olharem para esta zona aqui, portanto temos crosta oceânica ali, temos crosta oceânica aqui, e se olharmos aqui para o ramo lateral da placa das Caraíbas, é esta situação que vocês têm aqui. O que vocês verificam é que têm duas falhas de desligamento importantes
as falhas estão escalonadas, ou seja, estão desalinhadas. Há uma que está aqui, há outra falha que está essencialmente aqui. Como as falhas têm esta movimentação, portanto, quer dizer que este lado vem para cá, e como as falhas têm esta movimentação, quer dizer que este lado vai para lá, e vocês estão a criar crosta oceânica, portanto, vê-se aqui perfeitamente a crosta oceânica, e há estudos que têm a crosta oceânica datada, estão a criar crosta oceânica, mesmo ao lado do Atlântico, um processo que não tem rigorosamente nada a ver com o processo de rifting do Atlântico, e quando o Atlântico fechar, se houver a hipótese daquilo ir parar a algum lado, vai de certeza alimentar uma série de modelos a tentar explicar situações locais como estas. Portanto, como eu vos disse, e penso que agora a seguir é que vem o outro modelo, isto é uma proposta, portanto, quem faz esta proposta, portanto, interpreta o zonamento que está descrito e interpreta de acordo com o modelo que tem uma distribuição paleogeográfica dos continentes envolvidos. Aqui é o outro modelo, que vocês têm aqui, o anterior foi proposto por António Ribeiro, o que vocês têm aqui é o modelo proposto por Mato, e qual é que é essencialmente a grande diferença? É essencialmente a grande diferença onde é que a gente mete as escuras. Vamos voltar a isto mais à frente, mas no modelo anterior existe essencialmente aqui uma estrutura, e depois existe ali um ofiolito alóctone, e neste modelo existem duas estruturas a limitar os bordos da zona da ossa morena, e portanto, quando eu meto a zona da ossa morena entre duas estruturas, a zona da ossa morena, que nesta interpretação era considerada do terreno ibérico, na interpretação de baixo, a zona da ossa morena é considerada da placa harmónica, e portanto, a definição de terrenos varia de acordo com as propostas que estão feitas. E, portanto, o aspecto importante que está aqui é a pessoa tentar, no meio das cadeias orogénicas antigas, tentar descobrir realmente onde é que estão as falhas importantes e onde é que estão as zonas de sutura, e aquilo que vocês têm é que estão propostos essencialmente dois tipos de suturas, neste modelo que está aqui, que uma está associada a terrenos ofiolíticos do Noroeste Ibérico, que aflora aqui nos maciços do Noroeste Ibérico, e depois outra associada aos terrenos ofiolíticos do Sudoeste Ibérico. Os terrenos ofiolíticos do Sudoeste Ibérico foram alvo de diversas publicações mais ou menos recentes, e o que vocês têm é, no limite entre a zona de Ossa Morena e a zona sul-portuguesa, temos uma série de terrenos que são considerados ofiolíticos. São considerados ofiolíticos porque a sequência do que lá está e a geoquímica do que lá está apontam nesse sentido. Esses terrenos aparecem em dois tipos de complexos. Aparecem na zona de acidente, autóctonos, e depois aparecem alóctonos dentro da zona da Ossa Morena, imbricados com uma série de rochas de alta pressão, nomeadamente eclogites e xistatuis. Tem aqui um mapa feito pelo Jorge Pedro para a sua tese de doutoramento, e portanto o que vocês têm são uma série das tais escamas alóctones, e em cada o que vocês têm aqui são a diversidade de rochas que vocês têm lá e que eu vou considerar aqui um ofiolito. Vocês têm aqui os diversos afloramentos, Ancas, Santana, não consigo ler, e Oriola, e têm aqui as sequências que se encontram em cada uma dessas escamas. Muitas delas estão incompletas, e estão incompletas porque aqui são complexos imbricados, mas vocês têm desde de peritipos serpentinizados, têm acumulados piroxeníticos, têm metagatos cortados por doleritos, e têm metabasaltos. Portanto, está a sequência bastante bem preservada na estrutura de Antas, e estão fragmentos da sequência preservada nas outras, e é esta continuidade de afloramentos e que leva a considerar os terrenos ofiolíticos, o ofiolito das zonas internas. Quando vamos para o ofiolito do Noroeste Ibérico, o que nós vamos encontrar é numa sequência de mantos. Portanto, encontramos nos 4 maciços, numa sequência de mantos, e encontramos aqui marcado em roxo algo que também nos leva a considerar como sendo um ofiolito. É um ofiolito totalmente alóctono, ao contrário da situação anterior, que
que tinha termos autóctonos. É um complexo ofiolítico, é uma estrutura complexa. Temos mais do que uma sequência ofiolítica imbricada, mas também encontramos peritocitos. Temos aqui o contacto entre os peritocitos e os anfibolitos da crosta. Não, desculpa, temos contacto entre os peritocitos e os anfibolitos. Temos gabos com intercalações de diques e temos metabasaltos retrogradados que estão junto a um acidente. O problema põe-se se é mais ou menos fácil identificar onde é que estão as estruturas ofiolíticas. O problema depois põe-se a seguir quando a pessoa tenta correlacionar as estruturas que se encontram aqui, quando tentamos correlacionar com o resto da Europa, e o problema é que não há continuidade de afloramentos. Temos aqui a tal estrutura, o arco ibero-americano, não há continuidade dos afloramentos, o Atlântico abriu por ali, e portanto a correlação não é fácil. Basicamente, há dois ofiolitos a norte, que é o ofiolito do Reich, que aflora no Lizard, no sudoeste da Cornualha, e é o ofiolito do maciço central. Portanto, há dois ofiolitos a norte, um mergulha para sul, que é este, e o outro, grosso modo, mergulha para norte, ou seja, esta zona que está aqui, o maciço americano, está com um pop-up, chamemos assim, um mega pop-up, entre duas zonas de subdução que mergulham para o interior. Quando passamos aqui, como vimos, o que temos são ofiolitos ao longo desta linha de suturas e temos ofiolitos ali e vamos ver que há quem ponha situações diferentes. Por exemplo, se no caso de mate, o que o mate faz é o oceano que está, o oceano que aflora no Lizard, que mergulha para sul, ele faz dar a volta e faz corresponder este oceano ao oceano que nós acabámos de escrever como os terrenos ofiolíticos do sudeste ibérico. Por outro lado, mete o oceano do maciço central a dar a curva também e a vir corresponder, grosso modo, à zona de fronteira entre a Ossa Morena e a Centro-Ibérica. Isto leva a pôr a zona de subducção aqui para norte e a pôr depois uma zona de subducção na zona de fronteira e leva a que a zona da Ossa Morena, na proposta dele, seja integrada na placa da Armónica. Simancas faz algo semelhante, portanto, basicamente também considera um ofiolito na zona de fronteira com a Centro-Ibérica e considera um ofiolito na zona de fronteira com a zona sul-portuguesa. Outras aproximações que são feitas no modelo proposto por Ribeiro e Itália, a situação é diferente e basicamente o que se considera neste modelo é que o oceano do Reich corresponde realmente ao oceano autóctone na fronteira com a zona sul-portuguesa e o oceano que aflora entre a placa armoricana e a Ibéria, ou seja, a sul da Bretanha, portanto corresponderá ao ofiolito de Beja-Seguros. Se há diversidade da maneira como nos juntos os oceanos, é evidente que isso também se vai refletir na maneira como nós pomos as próprias zonas de subdução e os equilíbrios das zonas de subdução. Portanto, não há grandes problemas a norte, está toda a gente mais ou menos a propor a mesma coisa. Os problemas põem-se quando fazemos a correlação para o ramo sul do arco ibero-americano, por consoante a forma de nós ligarmos os oceanos, assim vamos ter zonas de subdução diferentes. Portanto, na proposta de Martínez Catalã, os oceanos aqui mergulharão para oeste em coordenadas atuais. Na proposta de Ribeiro e Itália, os oceanos mergulham para oeste em coordenadas atuais. O problema é que a gente só vê a estrutura em cima e, portanto, o resto é essencialmente interpretar e correlacionar com o que sabemos. Basicamente, agora vou muito rapidamente descrever as várias estruturas, as estruturas de cada uma das zonas, e depois, em seguida, o que vamos fazer é olhar para o modelo proposto e olhar com mais cuidado para algum com o modelo. Portanto, se nós formos para a zona cantábrica, estamos numa das zonas mais externas da cadeia varisca,
tem essencialmente dupla abrangência, quer na zona ibérica, quer a norte, e o que nós temos são sedimentos pré-orogénicos muito espessos, temos sedimentos orogénicos com espessuras variáveis, mas de um modo geral também bastante espessos, e temos uma quantidade muito grande de sedimentos tardio-orogénicos, muitos deles em ambiente continental, ou seja, estamos a falar de sedimentos do Stefaniano carbónico superior. Portanto, em termos de formação, aquilo que nós temos são essencialmente cavalgamentos e dobras deitadas vergentes para o interior do arco e que afetam, portanto, essa deformação afeta e controla a própria sedimentação das bacias do Stefaniano, ou seja, uma deformação relativamente tardia. Na zona oeste astúrico-leonesa, portanto, temos uma litoestratigrafia bastante variada também, mas menos do que na zona cantábrica, e temos espessuras de sedimentos extremamente importantes a nível do Câmbrico ordovícico. Ao contrário de grande parte dos sedimentos, em termos de sedimentos carbónicos, agora são essencialmente sedimentos marinhos, muitos deles turbiditídeos. Em termos de deformação, não há grande diferença em termos de geometria, embora seja uma deformação normalmente mais antiga que da zona cantábrica, e grosso modo o que nós continuamos a ter é a vergência para o interior do arco. Zona centro-ibérica. Na zona centro-ibérica existe uma diferença fundamental a nível dos sedimentos do Proterozoico ao Câmbrico, que é o chamado, que era antigamente considerado o complexo xisto-ogrováquico, que é considerado agora o supergrupo do Douro Beiras. São sedimentos, muitos deles turbidíticos e bastante espessos. E depois, em si, quando há a transição para o ordovícico, o que se verifica no ordovícico é que os sedimentos na zona centro-ibérica mudam completamente, deixamos de ter espessuras muito espessas de materiais turbidíticos e passamos a ter o começo do ordovícico está associado essencialmente a sedimentos conglomeráticos e petríticos bastante mais finos. De algum modo, esta passagem é oposta daquilo que vocês verificam na zona da Ossa Morena, que é essencialmente o contrário, em que no Câmbrico temos um Câmbrico de plataforma e pouco espesso na zona da Ossa Morena, que depois na passagem para o ordovícico e para o silúrio passa a ser mais espesso a sul. No que diz respeito à deformação da zona centro-ibérica, é possível fazer um zonamento em termos da deformação desta zona, zonamento que se caracteriza essencialmente pela vergência das dobras. Enquanto tínhamos visto nas zonas a nordeste, a vergência era sempre para nordeste, na centro-ibérica verifica-se que é possível individualizar dois setores, um setor a norte vergente para nordeste e um setor imediatamente a sul estreito vergente para sudoeste, e depois a zona setentrional da centro-ibérica são essencialmente dobras sem vergência subverticais. O que isto está a dar é que neste setor aqui em cima, vocês têm uma zona central que vai de Viana de Castelo até Foz de Coimbra, em que as dobras são subverticais, e para norte desta zona passamos de uma forma gradual à vergência sempre para nordeste, e para sul temos uma faixa estreita que se vê em Valongo e Teoramundo, por exemplo, vergente para sul, e depois temos uma zona sem vergência. Esta diferença de estruturas que tem aqui é uma flower structure, é a flower structure setentrional, que é um dos aspectos estruturais mais importantes da zona centro-ibérica. Depois, a nível da zona meridional da centro-ibérica, o que vocês verificam é que as estruturas não têm praticamente vergência. Portanto, tratam-se essencialmente, estamos a falar da principal fase de formação, tratam-se essencialmente de dobras com planos axiais subverticais. Existem cavalgamentos vergentes para os dois lados, que por vezes fazem estruturas de confrontação bastante estreitas, mas, portanto, de um modo geral, este setor corresponde à zona central da cadeia, que separa um ramo nordeste em que a vergência se faz principalmente para nordeste, do ramo sudoeste em que a vergência se faz, portanto, estamos a falar da Ossa Morena e da sul portuguesa, em que a vergência se faz para sudeste. Ou seja, a tal bivergência da cadeia varisca que vocês têm, a zona central dessa divergência de estruturas faz-se na parte sul da zona centro-ibérica. Portanto, o que nós temos vindo a descrever, e de uma maneira muito abreviada, mas se fosse escrito com mais pormenor, é possível mostrar que estas várias zonas
correspondem essencialmente a bacias independentes associadas ao estiramento de um continente, em que vocês têm aqui a zona cantábrica, a zona cantábrica, o oeste açorico-linense, centro-ibérico e a zona da Oceania, não com os quantos modelos, mas o que vocês têm está aqui, de algum modo, a razão de incluir todas estas zonas num mesmo terreno, o terreno ibérico, porque na realidade todas elas, a estrutura estará aqui e, portanto, todas elas correspondem a bacias mais ou menos independentes. É evidente que dentro de cada uma destas zonas há bacias menores, mas, de um modo geral, são tudo bacias correlacionadas com o estiramento do bordo continental. Em termos de deformação, aquilo que nós vimos, fizermos uma transversal aqui, são essencialmente as estruturas divergentes para Nordeste. Se fizermos uma transversal aqui, vocês apanham o começo das estruturas divergentes para Nordeste, incluindo os complexos de mantalóculos, que também seriam ali, e depois a zona central, em que as estruturas não têm praticamente divergência e que corresponde à zona do Marão, e depois a zona do anticlinal de Valongo e da zona de Oliveira das Meias, em que as estruturas é uma faixa estreita, têm divergência para Nordeste, ou seja, em grande, quando se faz um corte aqui, o que vocês veem é a tal flower structure setentrional, com um ramo norte extremamente desenvolvido e um ramo curto muito pouco desenvolvido. Fazendo um corte aqui, o que temos são as tais estruturas sem divergência das zonas meridionais. Em termos dos mandos, o que é possível diferenciar são uma série de complexos de mandos com características muito diferentes. Temos um primeiro complexo para autóctone, depois temos um complexo chamado complexo de alóctone inferior, o complexo ofiolítico que já falámos, e depois temos um complexo chamado complexo alóctone continental. Portanto, muito rapidamente, a nível do parautóctone, que abrange uma parte muito importante da zona centro-ibérica, o que vocês têm são mandos que estão descolados do autóctone e que a estratigrafia desses mandos corresponde essencialmente às formações do topo do autóctone. Ou seja, o autóctone da zona centro-ibérica, como vimos, tem uma sequência muito espessa de neopraterozoico e câmbrico, depois tem silúrico por cima e raramente tem devónico. Neste complexo de mantos, o que vocês têm é que corresponde à decapitação da parte superior da sequência e, portanto, grande parte das formações do complexo parautóctone são essencialmente de idades silúricas ou devónicas. Em termos de deformação, é possível individualizar duas unidades dentro do complexo parautóctone que se diferenciam exclusivamente pela geometria das estruturas. Temos um complexo parautóctone superior, que é caracterizado essencialmente por mantos de dobra, portanto estamos a falar de dobras com flancos inversos quilométricos e planos axiais deitados, que se sobrepõem a um complexo parautóctone inferior que se caracteriza essencialmente por imbricações de cavalgamentos. Portanto, a grande diferença aqui é uma diferença não de ordem estratigráfica, é uma diferença essencialmente do tipo de deformação que as estruturas apresentam, o que foi possível cartografar, por exemplo, na última carta 1 para 1 milhão, já está individualizado estes dois complexos de mantos que tem sido possível cartografar. Por cima disto, segue-se um complexo, o chamado complexo de mantos inferiores, ou complexo basal. Em termos de litoestratigrafia, apresenta algumas semelhanças com a zona da Bossa Morena e aquilo que o caracteriza mais é a existência de metovulcanitos ácidos e básicos em grande quantidade, que são características que não se verificam no resto da zona centro-ibérica. Por cima temos o complexo ofiolítico que já falámos e que não iremos falar agora. E por cima temos um complexo alóctone continental, que basicamente também apresenta duas unidades. Tem uma unidade inferior, que são essencialmente peritonites e granulitos, e tem uma unidade que se sobrepõe, é separado por um acidente, e sobrepõe-se uma unidade superior, que tem na parte basal chamados gneiss de lagoa e na parte superior dos micaxixos de lagoa. E, portanto, sobrepõem-se, aparecem no maciço de Moraes e nos restantes maciços.
Aqui o que vocês têm é a sobreposição de vários daqueles complexos. Portanto, basicamente, têm todos um complexo ofiolítico cortado com um acidente importante. Portanto, isto é o complexo ofiolítico e tudo o que está aqui é o complexo ao óculo superior, que tem na base os peritipos, depois tem os juvenais e depois tem os micascistos voadores. A nível da zona da Ossa Morena, a estratigrafia é bastante mais complicada. Se vocês tentarem fazer, e o Noel de algum modo já vos apresentou isso, vocês têm, enquanto na Centro-Ibérica é relativamente fácil, dentro do autóctono, fazer correlações, tanto faz eu estar nas zonas meridionais da Centro-Ibérica como estar mais acima, é bastante fácil fazer correlações essencialmente a nível do ordovício e do silúrico. Quando passamos para a zona da Ossa Morena, o que vocês têm são blocos independentes em que são caracterizados por sequências litoestratigráficas independentes. De algum modo, em termos de estrutura, o que verificamos aqui, até a nível da Centro-Ibérica, é a existência também de uma flower, assim como estruturas em grandes principal a existência de uma flower structure fortemente assimétrica, como era a flower structure norte, só que agora a assimetria oposta. O que vocês tínhamos visto é que as zonas sul, as zonas meridionais da Centro-Ibérica, caracterizadas por as dobras principais de não ter divergência. Quando passamos para a zona da Ossa Morena, o que se verifica é que tem um ramo central com estruturas verticais, tem um ramo nordeste curto, divergente para nordeste, e depois tem o ramo sudoeste, em que as estruturas principais são todas elas divergentes para sudoeste, então sempre divergentes para sudoeste até durante toda a zona sul portuguesa, portanto entrando no tal ramo divergente da cadeia fria. Terreno ofiolítico já falámos também, e entrando na zona sul portuguesa, aquilo que vocês verificam na zona sul portuguesa, portanto, o facto mais marcante é a existência de um complexo folichoide, um complexo turbidítico de idade câmbrica, todo ele divergente para sudoeste, em que a idade também vai se tornando cada vez mais recente à medida que vamos para sudoeste. Esse complexo sobrepõe-se a uma sequência vulcânica, que já iremos falar sobre ela, e por baixo da sequência vulcânica temos um complexo filito-quartzítico de idade devónica e depois não há mais nada abaixo disso. De algum modo lembram-se que isto era considerado o terreno sul-português, o que implica, e é considerado terreno sul-português porque temos uma estrutura aqui, mas na realidade aquilo que se vê a aflorar são sempre sedimentos que vêm do terreno ibérico. Portanto, há uma zona de descolamento e, portanto, abaixo disto teremos então o outro bloco continental que está separado por uma zona de estrutura, mas na realidade todos os sedimentos que a gente vê são sedimentos de paleozoico superior, são sedimentos devónicos e carbónicos, e todos eles vêm do terreno ibérico. Portanto, quando a pessoa chega aqui e diz que de um lado tem um terreno sul-português e do outro lado tem um terreno devónico, é porque realmente temos uma zona de estrutura, mas pura e simplesmente não fazemos a menor ideia do que é que está por baixo dos sedimentos do terreno sul-português, porque aquilo que nós vemos são os sedimentos do paleozoico superior, que tapam completamente esse solo. Portanto, em termos de formação, é aquilo que, de uma maneira esquemática, é aquilo que vocês têm aqui. Tem uma zona de descolamento e, portanto, aquilo que nós vemos são sedimentos devónicos, que estão aqui marcados com cores acastanhadas, o complexo vulcano-sedimentar e depois, em tons de cinzento, um complexo turbidítico que vai sendo progressivamente mais recente à medida que vamos para o sudoeste. Em termos de formação, é o corte geral que nós vimos, portanto, zona centro-ibérica, flower structure na zona norte da centro-ibérica, esteto na zona norte da Ossa Morena, isto eram as estruturas verticais da zona centro-ibérica, um curto ramo vergente para nordeste e depois, de modo geral, o ramo vergente todo para sudoeste. O terreno Finisterra, iremos falar dele, portanto, como eu vos disse, é um terreno que foi definido muito recentemente. Penso que o trabalho mais antigo que o cita é de 2006 e, mais uma vez, é essencialmente
individualizado, tendo em vista um modelo que é proposto, um modelo de interpretação da cadeia verídica. Passando às interpretações, portanto, eu não vou entrar em pormenor, com as várias interpretações que há, portanto, já vos falei de que não há acordo nem no que diz pela emenda natural, nem no que diz respeito às escuras, nem às divergências, portanto, há interpretações diferentes. Em vez de estarmos agora a discutir em pormenor cada uma, aquilo que eu vos vou mostrar é um exemplo de uma interpretação, que é aquela que nós temos trabalhado mais. Portanto, o que vocês têm aqui na passagem do câmbio cordovícico, isto seria a disposição proposta para as várias placas envolvidas, e o que vocês têm é pintado a amarelo aquilo que corresponde ao terreno ibérico, na realidade é o bordo norte da Gondwana. Depois temos, a nível do câmbio cordovícico, temos um oceano raico, que está bem desenvolvido, essencialmente na zona norte do arco ibero-americano. Haverá já uma falha de Porto do Mar que funcionaria como uma transformante deste oceano, e se o oceano raico a norte estava mais desenvolvido, o oceano raico a sul estaria menos desenvolvido, portanto, do lado de cada falha. Basicamente, o que tínhamos era Gondwana de um lado, Avalon do outro e uma crosta oceânica à meio. Quando passamos para a fronteira silúrico-cordovícico, aquilo que é proposto é que o oceano raico começa a subductar para o interior debaixo da Gondwana. Portanto, começamos a ter a subducção do raico debaixo da Gondwana e começamos a abrir um novo oceano, que é o oceano de Beja-Seguros, no ramo sul do arco ibero-americano, que corresponde ao Paleotethys, no ramo norte do arco ibero-americano. A abertura deste oceano vai fazer com que, a nível do norte do arco ibero-americano, haja o destaque do bordo da Gondwana e a individualização de uma placa, que é a placa harmónica, enquanto que todo o ramo sul continua ligado à Gondwana. Portanto, basicamente o que vocês têm aqui é que o sul da Europa deixou de fazer parte da Gondwana, enquanto que a zona sul da Europa deixou de fazer parte da Gondwana, mas essencialmente a Península Ibérica continuou ligada à Gondwana e vai continuar ligada à Gondwana durante toda a evolução do varisco. Provavelmente é isso que explica que nós temos muitas afinidades com a África e, portanto, pertencemos à Europa, mas por acaso, porque a falha da Açores de Gibraltar foi mais importante do que a falha quando se deu a fraturação da Pangeia, foi mais importante do que a falha norte-tirana. Mas, portanto, o que vocês têm aqui é essencialmente o destacar do bordo norte da Gondwana. Passando à fronteira silúrico-devónica, o que vocês têm é o fecho do raio está bastante avançado e começamos a ter a estrutura a encurvar, que vai caracterizar e que vai dar origem ao arco ibero-americano. A partir daqui, o que vamos começar a ter é essencialmente a formação do arco cada vez mais fechada, a placa harmónica, entre o oceano raico norte que nós vimos, que subductava para sul, o oceano Paleotethys que subductava para norte, e nesta interpretação o oceano raico que está aqui é o oceano principal, que está materializado neste momento pelas sequências ofiolíticas internas da estrutura do sudoeste português, e o oceano de Beja-Seguros estará representado pelas sequências autóctones. Portanto, devónico, basicamente, o que estamos a fazer é acentuar as estruturas anteriores e a curvar o arco. É aqui que vai ocupar grande parte da curvatura do arco ibero-americano. Isto é a repetição do estado anterior. E se olharmos mais em detalhe, o que vocês têm nesta altura na zona que está proposto para as sequências ofiolíticas, portanto, é isto que vocês têm aqui, a subdução do raico, os terrenos alóculos do complexo ofiolítico,
Entramos depois na deformação intracontinental, portanto as crustas oceânicas já subductaram, e o que nós temos é o sóclo da Avalónia em contacto com o sóclo da Gondwana, e portanto o que passamos a fazer é essencialmente uma deformação intracontinental com características totalmente diferentes em relação às estruturas anteriores, e que vai dar como traços principais aquelas chamadas falhas tardivarísticas. Eu penso que tenho aqui alguns exemplos. Portanto, dá as falhas tardivarísticas da Vilariça, da Régua Chaves Verim, controla todo o litoral sudoeste de Portugal e encontra-se bastante bem representado também a nível da costa. Portanto, isto são as orientações das falhas tardivarísticas. E temos que era tudo. Só para terminar, é evidente que isto é um modelo proposto, portanto há outros, e é evidente que não explica uma série de coisas que têm problemas. Uma das principais é a existência do vulcanismo muito desenvolvido que vocês têm, porque estamos a fazer a subdução ali em cima e o vulcanismo está deste lado. Portanto, a fazer subdução e o vulcanismo está deste lado. Recentemente foi proposto uma maneira de explicar este vulcanismo, mas tem problemas. Basicamente o que foi feito foi pôr a zona de subdução deste lado, de algum modo seguindo quase o que Delfino Carvalho tinha feito, mas esta proposta vai ter problemas porque realmente a estrutura, os vestígios da estrutura estão ali e não aqui abaixo. Só a terminar, vocês têm aqui, é o caso do Lizard. O Lizard, ninguém tem dúvidas de que a subducção se faz, portanto a obducção se faz para norte, a subdução faz para sul, e temos os grandes granitos da Cornualha na placa que está a ser subductada, e portanto de algum modo isto também não é explicado pelos modelos geodinâmicos. E por isso, basicamente, vocês não têm modelos que consigam explicar as coisas todas, têm vários modelos que têm perspectivas diferentes. Basicamente era o que eu tinha para vos dizer. Se tiverem dúvidas.